Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Baldo Fernandes e hoje vamos para a resolução de mais uma lista, agora contemplando os assuntos de ótica geométrica parte 2, ou seja, a parte de espelhos esféricos, ok? Então vamos acompanhar comigo, eu vou fazer a leitura das questões e na sequência vamos responder, ok? Então vamos começar aqui pela questão de número 1, vamos lá. Os carros mais modernos dispõem de câmeras integradas, cuja função é auxiliar o motorista em manobras. No entanto, o espelho continua sendo um recurso de grande utilidade. Nos veículos grandes, de grande porte, os retrovisores costumam possuir, além do espelho plano, um espelho convexo. Ok? Bem, este espelho curvo tem como característica. Pessoal, vamos lembrar aqui, ó. O espelho convexo tem esse perfil, ok? Vamos desenhar aqui o eixo principal, o vértice, o foco e o centro. Então, para um objeto situado na frente do espelho, vamos traçar os raios para determinar as características da imagem formal. Todo raio que incide paralelamente ao eixo principal reflete numa direção que o seu prolongamento passa pelo foco. Então, eu vou logo desenhar aqui o prolongamento, que fica mais fácil desenhar o raio refletido. Então, esse é o raio refletido. E todo raio que incide no vértice forma um ângulo com a normal, o raio reflete com o mesmo ângulo. Então, prolongando esse raio, vejam que aqui está o encontro dos raios, dos prolongamentos. Aqui é a nossa imagem. E a nossa imagem vai ser menor, vai ser direita e vai ser virtual. Pessoal, o espelho convexo só forma esse tipo de imagem. Menor, direita e virtual. Não importa a posição do objeto, a imagem sempre vai ser menor, direita e virtual e vai estar situada sempre entre o vértice e o foco do espelho convexo, ok? Então, diante disso, vamos ver a opção correta que traz. Vamos lá. Letra A. O espelho convexo forma imagens maiores, a imagem não é maior. B. Forma imagens virtuais a partir de objetos reais, é a resposta correta. Por que a C está errada? Formar imagens reais, a imagem não é real. E a letra D. Convergir a luz refletida, o espelho convexo não é um espelho convergente. O espelho convexo é um espelho divergente, porque os raios divergem. O que converge são os prolongamentos, ok? Então, questão 1, letra B, ok? Questão 2, vamos lá. Acompanhe comigo. O espelho bucal utilizado por dentistas é um instrumento que pode ser feito com um espelho plano ou esférico. Um dentista, a fim de obter um dentista uma imagem ampliada de um dente específico deve utilizar um espelho bucal. Pessoal, o único espelho que amplia a imagem é o espelho côncavo. No espelho plano, a imagem é igual e no espelho convexo, a imagem é menor. Então, o único espelho que amplia a imagem é o espelho côncavo. Dessa forma, a letra E está falsa, a D está falsa e a letra C está falsa. Ficamos entre a A e a B, ok? Bem, para ampliar
só existe uma posição, na verdade, para que a imagem seja ampliada e direita, né? Vértice, foco e centro. Para que a imagem seja ampliada e direita, o objeto deve estar situado entre o foco e o vértice. Vamos ver aqui, ó. Todo raio que incide paralelo reflete na direção do foco e todo raio que incide no vértice reflete com o mesmo ângulo. Vejam que esses dois raios não se encontraram. Se nós traçarmos o prolongamento dos dois, vejam que os prolongamentos vão se encontrar dentro do espelho, certo? Aqui é a nossa imagem. E essa imagem, ela é maior, ela é virtual e é uma imagem direita, ok? Então, para que a imagem seja ampliada e direita, o objeto tem que estar situado entre o foco e o vértice do espelho côncavo, ok? Então, letra A. O espelho côncavo sendo colocado a uma distância do dente menor que a distância focal. Lembrando que a distância focal é a distância do foco até o vértice. Que aqui, ó, é o Fzinho. E, de fato, se a distância focal, se a distância do objeto P for menor que a distância focal, para essa situação aqui, a imagem vai ser maior, virtual e direita, ok? Então, de fato, é a letra A, ok? Por que a B está errada? A B está errada, ó, sendo o espelho côncavo, tá certo? Mas ele fala assim, sendo colocado a uma distância do dente entre o foco e o centro. Vamos fazer esse caso aqui? Vamos fazer aqui, ó. Vamos desenhar o espelho côncavo. Vamos desenhar o eixo principal. Vamos colocar o vértice, foco e o centro. No caso da letra B, o objeto é colocado entre o foco e o centro. Então, o objeto ele vai ser colocado aqui, ó, entre o foco e o centro. Vamos ver como é que essa imagem é formada? Vamos lá. Todo raio que incide paralelo reflete na direção do foco. Se um raio passar pelo foco, ele reflete paralelamente. Vejam que nesse caso os raios se encontraram aqui, ó. Ok? Bem, observando essa imagem em comparação com o objeto, ela também vai ser maior, só que ela vai ser invertida e vai ser real. E no caso do espelho do dentista, a imagem tem que ser maior e direita e não invertida. Por isso que a letra B está errada. Apesar da imagem na letra B ser maior, ampliada, ela é invertida. E não é conveniente que o dentista veja uma imagem invertida, ok? Por isso que é a letra A. Vamos lá, questão 3. Questão de número 3. Espelho esférico é toda superfície refletora com a forma de uma calota esférica, onde se tem o centro de curvatura do espelho, o foco e o vértice. Assinale V para verdadeiro ou F para as alternativas falsas. Vamos lá. Letra A. A imagem de um objeto colocado no centro de curvatura do espelho côncavo é invertida e igual ao objeto. Pessoal, todo objeto colocado no centro de curvatura do espelho côncavo, a imagem é invertida e igual, ok?
Então, a letra A está verdadeira. B. A imagem de um objeto colocado entre o foco e o vértice de um espelho côncavo é real e maior. Não é real. Vimos agora há pouco que ela é virtual. Então, está falso. Letra C. A imagem de um objeto colocado além do centro de curvatura de um espelho esférico côncavo é menor que o objeto. Está correto. Vamos fazer aqui o esquema? Espelho. Fazer aqui um espelho côncavo. Vamos desenhar o eixo principal, o vértice, o foco e o centro. Então, como diz a letra C, a imagem é colocada além do centro, ou seja, o objeto é colocado aqui, ó, antes do centro. Todo raio que incide paralelo reflete no foco. Se incidir no foco, opa, não foi. Se incidir no foco, volta paralelo. Observe essa imagem formada. Ela é menor. Ela é invertida. E ela é real, ok? Por isso que a letra C ela está correta. E letra D, a imagem de objeto colocado diante do espelho esférico convexo é sempre maior. Vimos na questão 1 que, na verdade, é sempre menor. Então, A, verdadeiro, F, falso, C, verdadeiro e a letra D, alternativa falsa, ok? Vamos para a questão 4. Acompanhe comigo. Uma pessoa vai até o Museu de Ciências e numa sala de efeitos luminosos se posiciona frente a diferentes tipos de espelho, côncavo, convexo e plano. Qual situação a seguir representa a correta imagem e que é possível essa pessoa obter de si própria? Vamos lá. Bem, a letra A, veja que o objeto está entre o foco e o vértice e a imagem formada está sendo maior, direita e virtual. Se o espelho é côncavo, esse caso está correto. Então, a letra A já é a opção correta. Letra B. Se o objeto estiver no foco, lembre-se lá da parte de construção de imagens, para um objeto no foco do espelho côncavo, a gente vai dizer que a imagem ela é imprópria. Ou seja, lembrando, forma-se no infinito. Então, não temos como saber se ela é real, se ela é virtual, se ela é direita ou invertida, se ela é maior, menor ou igual. Como ela forma-se tão longe, nós não conseguimos definir as características da imagem. Por isso que dizemos que ela é imprópria. Então, a letra B está falsa. C. Se o espelho é plano, para um objeto, a imagem tem que ter o mesmo tamanho. No espelho plano, a imagem é virtual, a imagem vai ser direita e a imagem vai ser igual. Por isso que a letra C está falsa. Letra D. Se o espelho é convexo, a imagem não pode ser invertida. A imagem tem que ser menor, a imagem tem que ser virtual e a imagem tem que ser direita, ok? Então, por isso que a letra D está errada, ok? Então, questão 4, letra A. Vamos para a questão 5. Vamos lá. Considere um espelho côncavo de raio igual a 1 metro. Então, vamos lá. Se o raio equivale a 1 metro, a distância focal equivale a meio metro.
Lembrando que a distância focal é metade do raio, ok? Se um objeto de 10 centímetros, ou seja, a altura do objeto for 10 centímetros, for colocado a uma distância P de 60 centímetros, que vai dar 0,6 metros, a imagem será formada a uma distância do objeto em metros igual a... Bem, vamos fazer um esquema? Aqui é o nosso espelho côncavo. Vamos fazer aqui o eixo principal, representar o vértice, o foco e o centro. Bem, segundo problema, a distância focal, ou seja, do foco ao vértice, o Fzinho vale 0,5 metros. E o objeto foi colocado a 60 ou 0,6, que é mais ou menos aqui. Ok? Bem, vimos ainda há pouco que para o objeto colocado entre o centro e o foco, a imagem formada vai ser lá atrás. Eu vou representar aqui, fora de escala, para não ter que encher muito meu desenho de informação, certo? Bem, segundo problema, a distância do objeto ao vértice vale 0,6 metros. Vamos calcular, usando a equação de Gauss, a distância da imagem até o vértice, que eu vou chamar de P', ok? Então, vamos calcular o P'? Vamos lá, ó. Equação de Gauss. sobre F, 1 sobre P, mais 1 sobre P', ok? O F é 0,5, então 1 sobre 0,5 é igual, o P é 1 sobre 0,6, ok? Mais 1 sobre P'. Então, 1 sobre 0,5 dá 2. Aí, 1 sobre 0,6 mais 1 sobre P'. Então, vai ficar assim, ó, 1 sobre P' é 2 menos 1 sobre 0,6, ok? Bem, tirando MMC, vai ficar 2 vezes 1,2, 2 vezes 2, que é 1,2, menos 1 sobre 0,6, ok? Então, fica 1 sobre P' é igual 1,2 menos 1 dá 0,2 e embaixo repete. Bem, ajustando aqui, ó, eu vou ter P', se eu inverter essa fração, eu vou ter 0,6 sobre 0,2. Portanto, o P' vai ser 3 metros. Essa é a distância da imagem até o vértice. Só que a questão pede a distância da imagem até o objeto, que é isso aqui, ó. A questão pede x, ok? Então, fazendo aqui uma análise simples, vejam só. Vou fazer aqui, ó, x mais 0,6 é igual a 3, que é esse pedaço mais esse é igual a esse aqui, ó. Conferem? Portanto, quem vai ser o x? Vai ser 2,4 metros, que é 3 menos 0,6. Vejam que essa é a resposta que a questão pede. Se você for para as opções, veja só, as opções têm o valor 3, só que 3 é o P'. E a questão não pede P', pede a distância da imagem ao objeto. Está aqui, ó. É a distância, né,
Ó, a imagem será formada a uma distância do objeto, tá? A questão não pede a distância da imagem ao vértice, que seria 3, e sim a distância da imagem ao objeto, que no caso é a letra, ou no caso aqui, né, é o item 02, que seria a letra B, ok? Muito cuidado com questões envolvendo equação de Gauss, porque você faz um cálculo, mas a questão pede outro resultado, ok? Muita atenção, tá bom? Vamos agora para a questão de número 6. Vamos lá, acompanhe comigo. Ao utilizar um espelho para se maquiar, uma mulher percebe que a imagem do seu rosto está ampliada, o que possibilita mais precisão nos detalhes de sua maquiagem. Este espelho tem características de um espelho côncavo que forma tanto imagens virtuais quanto reais, dependendo da posição do objeto ao espelho. No caso supracitado, a imagem formada é virtual, ou seja, veja só, sinta aqui, a imagem é virtual, ampliada e direita. As condições para a formação dessa imagem com relação ao espelho e ao objeto em um espelho côncavo, como ilustrado abaixo, são... Bem, esse caso aqui nós já vimos. Para a imagem ser virtual ampliada à direita, o objeto deve estar situado entre o foco e o vértice do espelho. Então, letra A, objeto em cima do foco, não pode ser. P, objeto entre o foco e o centro, também não pode ser. C, objeto entre o foco e o vértice, é a resposta. E letra D, objeto no infinito, também não. E letra E, objeto no centro. No centro a imagem é igual. Ok? Então, questão 6 é a letra C. Ok? Com isso, finalizamos a resolução de mais uma lista. Se você gostou, deixe seu joinha, deixe um comentário na descrição do vídeo para que nós possamos melhorar os vídeos e o material do nosso canal, ok? Um abraço a todos e até a nossa próxima videoaula de conteúdo ou resolução de exercício. Um abraço e até logo.